Olá, aqui é Pedro Sete Câmara, seja bem-vindo a mais uma aula das nossas aulas curtas de introdução ao desejo mimético. Devo dizer que eu cometi um pequeno engano no fim da aula anterior. Neste vídeo rápido eu não vou falar sobre mediação externa, isso fica para o próximo vídeo. Eu vou falar agora de mentira romântica e verdade romanesca. Eu vou explicar o que significa o título, não vou falar sobre o livro inteiro do René Girard, embora vale a pena lembrar que é o livro que deu origem à teoria mimética, digamos assim, foi publicado em 1961 pelo René Girard. Publicado em francês, se chama Mensonges romantiques et vérité romanesque. Então, a questão é muito simples, eu quero só que você entenda o que significa mentira romântica e o que significa verdade romanesca. Então, essas categorias, mentira romântica, verdade romanesca, se aplicam sobretudo às representações. É uma coisa muito simples de explicar, né? No vídeo anterior eu falei de como a gente enxerga o desejo. Então, né, a gente enxerga ele porque ele está na nossa cara, porque ele é explicitado, ou ele pode estar, vamos dizer, ele pode precisar ser visto de maneira indireta, né? Então, para o René Girard, mentira romântica é muito simples, hein? Mentira romântica é uma obra, é uma representação em que o desejo mimético fica em segundo plano ou fica lá para escanteio ou não é representado. Então, se eu conto uma história na qual, né, aquela história como falam os americanos, boy meets girl, quer dizer, um garoto, um cara, contra uma menina e gosta dela, né? Então, cruzamento de olhares e tudo, não sei o quê. Isso é mentira romântica, tá? Se o sujeito deseja diretamente o objeto na representação, sem passar pelo mimetismo, isso é mentira romântica. Eu vejo a caneta, minha caneta Otto Ruth, vejo lá, eu quero essa caneta, olha só, meu Deus, caneta incrível, né, e tal, tudo bem. Isso seria mentira romântica. Com isso, o René Girard está dizendo, ou eu estou dizendo, que todos os nossos desejos são miméticos? Não, é perfeitamente possível que você entre numa loja, veja uma caneta e decida comprar, né? Mas eu até dou um exemplo. Eu comecei com essa besteirada aí, coisa de canetas, quando entrei numa loja e vi uma loja em Paris, até minha esposa Priscila me levou, e eu vi uma canetinha barata, né, custava 6 euros e tal. Eu comprei, né? Pensei, puxa, vou usá-la agora. Comprei os cadernos também, né, e estava animado com aquilo. Você poderia pensar, tá, não tinha nada de mimético aqui. Não, mas é claro que tem. O que seria então a verdade romanesca? Seria colocar o desejo mimético em primeiro plano. Então, se fosse contar essa mesma história na versão romanesca, né, eu diria, não, Pedro sempre quis escrever, o Pedro escreve, o Pedro publica textos, ele tem esse ideal de ser escritor, ele admira escritores. Então, tudo que ajudar o Pedro a escrever vai vir imantado desse prestígio da escrita. Tá? Então, isso seria a versão romanesca. Mas, repito, não quer dizer que o tempo inteiro tudo que você faça seja totalmente mimético necessariamente. Existem desejos que são espontâneos. Não quer dizer que esses desejos espontâneos sejam mais autênticos por serem espontâneos. Afinal, o desejo mimético também é autêntico. Você autenticamente deseja aquilo que você deseja mimeticamente. Tá? Então, agora que já entreguei o jogo, verdade romanesca. É uma representação que coloca o desejo mimético em primeiro plano. Aí, né, já dei exemplo de Madame Bovary, né, a Emma Bovary, que lê os romances e então deseja o quê? Fazer o que está nos romances. O Dom Quixote, que é o fidalgo Alonso Quijano, que lê Amadís de Gaula e decide se vestir de cavaleiro e agir como se fosse um cavaleiro. Então ele tem um modelo.
Mas, mais tarde ainda a gente vai falar da mediação interna. Então existe uma forma de imitação que está associada à rivalidade. E aí sempre acontece, as pessoas que já me acompanham e tal, volta e meia vêm me dizer: ah, eu vi esse filme, eu vi essa série, eu li esse livro, e é um livro muito girardiano. Sempre que me dizem isso, o que acontece é: tem um filme com uma rivalidade explícita e os rivais se imitam. Eles são pessoas parecidas que querem as mesmas coisas. Tá? E isso está em primeiro plano. Então, o exemplo mais recente foi o filme Challengers, que eu acho que no Brasil se chamou Rivais, um filme com a Zendaya. Eu sei que o certo seria Zendaya, mas eu acho muito difícil não chamá-la de Zendaya. E dois caras lá, que eu não me lembro quais são. Né? Dois tenistas, tal. Filme de tênis. Então, se fosse um filme romântico, haveria a questão de qual deles dois, né, é o meu verdadeiro amor e tal, quem tem o sentimento mais genuíno, né? Isso seria um questionamento romântico, porque seria um questionamento: eu desejo este objeto, porque esse objeto é desejável, porque eu tenho alguma coisa em mim que combina com esse objeto. Agora, no filme não, você vê, porque um deseja a outra, a Zendaya, porque o outro também deseja. Tá? E por que o outro deseja? Porque o um deseja. Então, é o rival que dá prestígio ao objeto. Assim como, né, eram os romances que a Emma Bovary lia, que podiam dar prestígio à ideia de aventuras amorosas. Ela não estava, assim, encontrando pessoas de quem ela gostava, ela estava encontrando pessoas ou buscando pessoas com quem ela poderia encenar fantasias que ela já tinha tido. Então, isso é mentira romântica, isso é verdade romanesca. Vale dizer ainda que uma grande parte das grandes obras da literatura são romanescas. Quando René Girard escreveu o seu livro, ele se baseou em obras romanescas canônicas. Não foi uma coisa secreta, entendeu? Ele fez questão de deixar claro que ele estava apenas sistematizando, organizando um pouco uma intuição que já está presente nos grandes autores. Nesse livro, como já falei, Mentira Romântica e Verdade Romanesca, né? Nesse livro foram nada menos que Cervantes, o maior autor da língua espanhola, o mais respeitado, como se fosse o Camões deles, o Shakespeare deles, né? Stendhal, de O Vermelho e o Negro, que é um dos meus livros favoritos, Flaubert, de Madame Bovary, todo mundo conhece, né? Dostoiévski, todo mundo conhece, Marcel Proust, de Em Busca do Tempo Perdido. Então, não foi catar isso nas margens da literatura, mas bem no centro. Ele está oferecendo para você uma chave de entendimento de grandes obras. E essa chave também serve para você entender, porque você encontra essas mesmas intuições desses grandes autores em Machado de Assis, em Guimarães Rosa, em Ariano Suassuna, né, Bruno Tolentino. Isso tudo está aqui conosco. São intuições dos grandes mestres da literatura. Mentira romântica e verdade romanesca são maneiras de classificar representações. E por acaso, ou não, né, não por acaso, na verdade, né, os grandes mestres são grandes mestres porque representam a verdade do desejo, a verdade romanesca. Bom, muito obrigado, então, e já vou gravar. O próximo vídeo a gente se vê em breve. Até logo.